aconteceu uma vez comigo, né? Nas nossas empresas, eu recebi um direct. Um direct, não. A gente tem uma ouvidoria, que só eu tenho acesso a essa ouvidoria, eu e meu esposo. Aí a pessoa vai lá e escreve o que quiser, não é identificada, né? Só que essa pessoa até se identificou e disse que estava sendo assediado moralmente pelo gerente, e que ele estava até mal, estava depressivo, estava cheio de questões, né? E tudo mais. Eu peguei, printei lá a história e mandei para o nosso sucessor, que é quem cuida de todas essas questões e que sabe mesmo do dia a dia. Sim. E aí, quando eu mandei para ele, a história era outra. Sim. Essa pessoa já tinha sido descoberto na empresa que ela estava cometendo atos ilícitos, para não Sim. dizer outro nome. Atos de improbidade. E ele estava tentando, de alguma forma, Burlar, né? se movimentar ali para dizer que não era aquilo. Perfeito. Então, assim, como a gente pode, né, hoje em dia, se proteger? Porque eu vejo muito no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas existe uma, como é que eu posso dizer? Uma percepção do empresário como se ele fosse o vilão da história. O empresário é sempre o vilão, é o que explora as pessoas, é o que não tem coração. É tudo isso. Verdade. Mas quem está sentado também do lado da cadeira do empresário passa por tanta situação que ele fica assim, meu Deus, eu já tinha visto de tudo, mas isso aqui eu nunca tinha visto. Aí a gente pensa que já viu tudo, aí aparece outra coisa. Coisa. Então, esse veio com essa história de dizer que ele estava sendo assediado, que ele estava com problema psicológico e tudo mais, que estava sendo perseguido por esse gerente. Quando, no entanto, ele tinha feito uma coisa muito grave e ia ser mandado embora da empresa. E tentou burlar, né, a Sim. situação. Geralmente acontece muito isso, assim, sua situação não é a única, muitas empresas passam por isso. E essa visão mesmo, de fato, que o empresário é ruim, é uma visão que a gente tem que quebrar, né? O empresário, ele fomenta, ele gera uma economia financeira, gera emprego. Então, essa visão é muito errada. Mas aqui, voltando desde o início da sua pergunta sobre a questão de regras, né? Sim. O uso de celular. Toda empresa tem que ter o seu manual, como se fosse seu manual, né? Então, você tem que criar para a sua empresa um regimento interno, o manual do seu colaborador. E lá você vai colocar as regras da sua empresa. Por exemplo, o uso de celular. Você pode proibir o uso do celular. Por lei, você pode proibir? Sim, você pode. O empregador, ele tem um poder diretivo. Então, ele pode criar ali as regras da sua empresa. Claro, ele deve seguir a legislação. Sim. Mas, assim, proibir que o colaborador fique mexendo no celular do horário de trabalho. Muitas vezes, o empregado, ele manipula alimentos. Olha o risco que tem ele ficar utilizando o celular. Então, assim, não utilizar o celular, utilizar a farda, utilizar equipamento individual. Então, o empresário, ele deve ter um regimento interno para ele colocar ali todas as regras da empresa dele, certo? Sobre horário de trabalho, sobre muitas vezes a questão do atestado. Você pode colocar no seu regimento interno que o seu funcionário, ele deve lhe entregar o atestado em até 48 horas, certo? Então, ali você deve estabelecer as regras da sua empresa. Isso é muito importante. Você pode ter 1, 2, 3, até 20 funcionários, 100 funcionários. Você tem que estabelecer as regras. Porque o funcionário, ele também pode alegar. Ah, mas eu não sabia. Não me foi dito. Não me foi dito. Então, a partir do momento que você tem um regimento interno, tem ali o manual do seu colaborador, você coloca as regras de trabalhar na sua empresa. E quando o funcionário descumpre, você deve punir. Punir como? Fazer advertência, fazer suspensão. E se houver uma recorrência ou algo muito grave, você deve demitir por justa causa. Aí é outro tema interessante, né? Que quem tem empresa sabe o quanto é desafiador fazer uma demissão por justa causa no Brasil. Não sei se em outro país. Mas é desafiador, eu acredito que também por despreparo mesmo da empresa, do empresário.
Porque receio. A gente, às vezes, não quer registrar determinadas coisas. Como nesse passo a passo que você acabou de falar, da advertência, né? Perfeito. Que é a primeira, explique aí pra gente como é que é o processo. Engraçado que muita gente me pergunta, Maria, eu já dei 3 advertências, eu posso ir para a suspensão? Então, na verdade, tudo vai depender do que foi cometido, o que seu funcionário fez. Digamos, faltou de forma injustificada? Elabore uma advertência. Mexeu no celular durante o horário de trabalho? Uma advertência. Agora, vamos aumentar. Sim. Digamos assim, ele deixou de desligar uma máquina de uma operação da sua empresa, a máquina dormiu a noite inteira ligada e só foram verificar quando chegou. Olha a gravidade. A máquina podia explodir, a máquina poderia quebrar. Isso aqui é um caso de suspensão. E aí, vamos lá, o funcionário... Isso tudo tem que estar no regimento da empresa? Você precisa... É interessante que você deixe claro que a sua empresa vai punir, certo? Então, se houver o descumprimento, a sua empresa vai punir. Mas, necessariamente, mesmo que você não tenha o regimento interno, tem situações que são bem claras, né? Mas, assim, é importante que no seu regimento interno tenha lá, por exemplo, gestão de punibilidade, das regras da casa, o que ocorre quando você descumpre as normas da nossa empresa, para deixar claro que se o funcionário descumprir, ele vai receber uma advertência, uma suspensão, de acordo com a gradação do que ocorreu, certo? Porque a lei determina que a gente tem que ter uma graduação, certo? Agora, se o funcionário for pego furtando a sua empresa... Já aconteceu. Ele pode não ter feito nada anteriormente, mas o furto é uma quebra contratual muito grande, certo? É um ato de improbidade. Não tem como você continuar a relação ali, aquela relação trabalhista com o funcionário que lhe furtou. Então, se você tiver provas, imagem de câmera de segurança, relatos de um cliente, você pode demitir por justa causa. Sem medo. Uma vez aconteceu em uma das nossas empresas que a pessoa chegou, não era o dia dele trabalhar, né? Era tipo escala. Aí ele entrou, olhou para o lugar onde tinha a câmera, pegou uma cadeira, subiu, baixou a câmera. Sim. Aí depois ele subiu nessa cadeira e pegou a bolsa, a mochila da colega de trabalho dele. Nossa. E tirou o dinheiro que era o salário dela. E aí, enfim, aconteceu isso. No final do dia, a pessoa, né, a colega lá foi ver, não tinha o dinheiro dela e tal. A gente foi olhar e a gente observou isso. Então, eu chamei essa pessoa e mostrei. Eu falei, fulano, vamos ver bem aqui essas imagens. E ele viu e eu perguntei, o que você estava fazendo aí? Aí ele, não sei. Então, até nisso, né, o empresário ele tem que ter o quê? Trabalhar o emocional dele, porque naquela hora a gente dá vontade de fazer coisas assim terríveis. E aí, mas aí a gente tinha uma imagem que, como ele mexeu na câmera, então não dava pra gente ver o que ele tinha pego lá. Perfeito. A gente só dava pra ver na hora que ele subiu na cadeira, na hora que ele desceu da cadeira. Então, foi bem complicado esse caso. E aí, conversei e tal, falamos dos valores e tudo, né? E que a gente não admitia aquilo, mas foi difícil da gente fazer uma justa causa naquele momento, porque não tinha ali aquela... A imagem, né? A imagem clara. Quer dizer que se eu tiver uma imagem que confirme aquilo, com aquela imagem eu posso... Pode. Chegar? Uma imagem, um relato de um cliente, um relato de um fornecedor. Já aconteceu um caso de um fornecedor verificar que os materiais deixados na empresa sempre eram contados a menor. Sim. O fornecedor deixava e verificou na planilha que ele tinha deixado 10 materiais e na planilha foi 7. Aí ele... mas eu deixei 10. Aí ele pegou e fez uma outra planilha e mostrou para o dono da empresa, ó, essa foi a planilha que eu deixei, vamos verificar com a planilha que está aqui no estoque. E, de fato, foi verificado que estava sempre a menor. Então, o fornecedor, ele conseguiu levar para a empresa essa informação e a empresa, quando foi fazer um relatório, batendo as entregas do fornecedor com o que estava no estoque, toda vez que o fornecedor chegava, era registrado a menor.
Então, o funcionário ele já estava Tipo, eles- nessa prática há muito Aham. tempo. Pronto, foi uma demissão por justa causa. O juiz manteve a justa causa. Esse funcionário recorreu. Na segunda instância, também foi mantida a justa causa. Então, hoje, a justiça entende que esse ato de furtar a empresa, né, esse ato de improbidade, ele faz com que haja uma quebra contratual que é impossível de ser reconectada. Não tem como. Você não vai mais confiar no funcionário. E eu entendo a dor do empresário por muitas vezes ele ficar com receio e acabar fazendo acordos, Sim. acabar demitindo sem justa causa. E eu digo, não faça isso. É muito melhor você ter na sua empresa um jurídico preventivo que vá lhe dar esse suporte para uma manutenção de uma justa causa do que você ficar fazendo acordo. Porque eu, no meu ponto de vista, Sim. isso aí faz o quê? Reforça esse comportamento dentro da empresa, né? Exatamente. Os outros funcionários estão vendo e dizem, mas ele fez isso Não aconteceu e nada. não aconteceu nada, então também... E até, olha o risco. Digamos, você permite que um funcionário cometa essa conduta e saia ileso, né? Você demite ele. Sim. Se um outro funcionário fizer e você for demitir por justa causa, ele pode entrar na justiça pedindo a reversão. É mesmo. Lhe comprovando que já teve um caso semelhante e o seu comportamento foi diferente. Olha aí. Então, olha o risco de você não ter mesmo a postura, a cultura na sua empresa, né? Então, a sua empresa ela tem que ter uma cultura. Se você não aceita aquilo, não aceite de ninguém. Nem com o seu melhor funcionário, nem com o seu pior funcionário. Porque muitas vezes isso é muita coisa de gerente. Diz assim, não, eu vou punir esse funcionário porque ele é um péssimo vendedor, mas esse aqui é bom, mesmo fazendo errado, eu não vou advertir, não vou suspender. Isso não pode fazer. Funcionário, ele não tem que ter uma distinção. Todos têm que ter, se está ali, a regra tem que... Tratados como igual. Então, se fez a mesma conduta, deve ser punido da mesma forma. Claro que existem proporções, né? Se um cometeu uma conduta, mas se arrependeu, chegou e disse, olha, eu fiz isso, claro, aí você pode entender a situação ou não também, fica a seu critério, mas você tem como lhe ponderar as situações. E isso é muito importante. Entendi. Então, a justa causa, ela tem que estar baseada sempre em registros. Perfeito. Sejam escritos, seja uma imagem, uma testemunha. Isso. Tem que ter, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas se já existir, eu lembro que lá no início, a gente não era inocente também, né? A gente começou a empresa e tal. Mas depois que a gente pegou umas lapadinhas, a gente começou a entender. Então, assim, quando a gente aprende, então isso vira rotina. Exatamente. Né? Essa coisa da advertência por escrito, verbal, não sei o quê. Então, já vira uma rotina e não é tão trabalhoso assim. Eu acho que o trabalho é aquele trabalho inicial de você implementar. Sim. Depois que está implementado, vai seguir o fluxo normal. Os gestores, os superiores, eles vão entender que aquilo deve ser aplicado, vão entender a importância disso. E vão seguindo com essa cultura, né? Criar uma cultura mesmo. E entendendo que nada é pessoal. Eu acredito que se isso também Tem que separar. for muito claro, né, na empresa, o colaborador ele vai entender que é uma prática da empresa. Isso. Independente, né, de A, B ou C, todo mundo vai seguir aquela regra ali.